Eclesiastes capítulo número 7. Melhor é o bom nome do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém, irmãos? Eu vou repetir a leitura, tá bom? Para vocês ficarem felizes. Diz assim, Eclesiastes capítulo número 7, verso 1. Melhor é o bom nome do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Amém, irmãos? Então, aí Salomão, o sábio Salomão, ele já, no final da sua vida, né, diferente do livro de Provérbios que ele escreveu, por algumas coisas que ele foi percebendo durante a vida, mostrando um pouco da sabedoria que ele tinha, aqui ele vai escrever com base na experiência dele. Ele vai dizer, olha, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é o dia da morte, ou melhor é ir na casa onde tem luto do que ir para uma festa. Porque aqueles que vão para uma casa onde tem luto, vão ver que do mesmo modo em que eles olham para aquele morto, daqui a algum tempo também olharão para ele, morto. Então, o Matthew Henry dizia o seguinte: a casa onde há luto é a escola do homem sábio. Porque o homem sábio, ele vai na escola na casa onde há luto, ele vai olhar, isso vai acontecer comigo a qualquer momento. Daqui a pouco eu vou morrer. Então, o Paulo hoje ele dizia o seguinte: a cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo, clama ao coração do homem a deixar os cuidados fúteis desse mundo e meditar na eternidade. E preparar-se para encontrar-se com Deus. Não, Deus resolveu ensinar os homens em um lugar onde o homem nem tem prazer de frequentar, nem tem prazer de ir, no cortejo fúnebre, numa casa onde tem luto, onde morreu alguém. A morte de outras pessoas, mais do que causar uma tristeza em nós, ela deve nos fazer pensar. Às vezes nós vamos para um funeral, nós ficamos tão tristes, que nunca nos imaginamos como se nós fôssemos o próximo a morrer. Nós ficamos tão tristes com a pessoa que morreu, mas isso não tira nosso sossego do coração. E nós achamos que isso é algo que vai demorar muito para acontecer conosco. Então o sábio fala, olha, você precisa ir nesses lugares, para você ver que a morte chega para todos, para os ricos, para os brancos, para os pobres, para tudo, para todos, para os adultos, os adolescentes. A morte não respeita ninguém. Então, um livro que tem um nome, Um Mês para Viver, diz assim: isso é um fato. Por mais que essa ideia te perturbe, não importa quem você é, qual a sua idade, qual o seu grau de sucesso, onde você vive, a mortalidade continua sendo o grande nivelador. A cada tic-tac do relógio, um momento da nossa vida fica. Enquanto vocês ouvem esse sermão, segundos da sua vida se passaram e nunca mais vão voltar. Seus dias nessa terra estão contados. E a cada dia que passa, você fica mais sem tempo. Então o sábio diz assim, olha, vocês precisam meditar no dia da morte. É melhor vocês meditarem no dia da morte e frequentarem uns lugares assim, do que vocês irem nas festas, onde vocês não têm nenhum prazer de pensar na morte. Então, quando nós conhecemos alguém que nós amamos tanto, da nossa família, morre, que é algo natural da vida, nós ficamos tristes. Isso é natural da vida. Mas, às vezes, a nossa tristeza chega a ser tão forte, como se fosse algo que não fazesse parte da nossa vida. Como se fosse algo que não tinha que acontecer. Quando alguém morre, nós ficamos tão tristes como se a pessoa tivesse que viver nessa terra para o resto da vida, para sempre. Então, ao invés de nós se prepararmos para morrer, nós preparamos para viver nessa vida aqui como se a morte não existisse. Então, a morte, quando chega, ela não respeita nada do que você tem. Nós não sabemos lidar com a morte. Só esse nome, morte, já é assustador. Esse nome assombra qualquer homem. Esse nome, ela faz com que os homens mais fortes ajam como se fossem crianças, bebês. A morte reduz todos os seres humanos ao pó, a nada. Ela chega na vida daquele jovem que tinha planos de se formar e casar e simplesmente frustra tudo. Chega na vida daquela senhora que tem planos de se aposentar e frustra tudo.
e leva ele antes de se aposentar. Ele leva, ela tá nem aí para os planos que você tem. De viajar, de comprar coisas, de casar daqui a algum tempo, ela não respeita nada. Absolutamente nada. Então, o sábio Salomão, então, com base nisso, ele nos desafia. Ele nos desafia de uma forma incomum. Porque os pensamentos que você tem quando está dentro de um velório podem não ser pensamentos muito agradáveis, mas são melhores pensamentos do que aqueles que você teria numa festa, num shopping, em qualquer lugar de lazer. Nas festas os homens vivem como se nunca fossem morrer. Não, inclusive, né, acredito que alguns de vocês, quando eu falo da morte, falam assim, não, isso aqui é um pensamento negativo. Que pensar na morte que quê? Não, isso não é um pensamento negativo. Isso é um pensamento bíblico. A Bíblia me fala para pensar nisso. Não, a morte está mais próxima de você do que você possa imaginar. Não importa onde você estiver, a morte está presente. Quando você saiu das vossas casas hoje, caminhando para aqui, a morte vos acompanhou. Você atravessando a estrada e a morte estava aí com vocês. Tudo isso, a morte nunca nos abandona. Enquanto nós vivemos, ela vai nos seguir, irmãos. Nós temos inúmeras experiências de pessoas que saíram saudáveis das suas casas, mas que não voltaram vivas. E que morreram, foram atropelados no caminho. Foram atingidos por uma bala perdida. Não há nenhuma garantia hoje que você vai conseguir chegar em casa vivo. Não há nenhuma. Então o sábio diz, olha, pensem sobre isso. A morte vai estar com vocês em todos os lugares. Se você estiver no shopping, numa festa, a morte estará aí. Se você estiver em casa, a morte estará aí. Qualquer momento, um órgão do seu corpo pode parar de funcionar corretamente e você morrer. Qualquer pedrinha, por mais insignificante que for, pode entrar na sua veia e entupir e você morrer. Isso não é algo que pode acontecer lá no futuro, quando você envelhecer, não. Isso pode acontecer essa semana, depois desse culto terminar. É algo que o sábio fala assim, olha, pensem nisso. Tudo que envolve o nome da morte nos assombra, nos assusta. Pensa em algo, os acidentes, os furacões, as doenças, tudo isso só nos assusta porque envolve a morte. Porque se você for se pular de um prédio, de um monte, de uma montanha, não nos levasse à morte, nós teríamos prazer de experimentar essa sensação, porque é boa. Mas como envolve a morte, todos nós tememos. Todos nós. Não, aqui não teme isso. Não, que você pense na morte ou não, um dia você vai morrer. É bem provável que daqui a algum tempo as pessoas esquecem até que você existiu, porque você não estará entre os vivos. Isso é algo que faz parte da vida. Então, quase tudo que nós fazemos nessa vida é para adiar a nossa morte. Nós não medimos, quando o assunto é a saúde física, não medimos o dinheiro, queremos os melhores planos de saúde, as melhores clínicas, tudo isso para adiar a morte. Os homens podem adiar a morte, irmãos, mas eu vou falar para vocês, eles jamais vão se livrar dela, jamais. Ninguém. Absolutamente ninguém. Não, eu falo com pessoas hoje que não estão preparadas para ouvir sobre a morte. Mas que em breve estarão mortas. Porque o fato de você estar ou não preparado para a morte, em breve você vai morrer. Você vai morrer. Então, e essas pessoas que vivem uma vida errada, elas acham que é errado pensar na morte. Essas pessoas que vivem uma vida no pecado e não conseguem suportar ou pensar na morte. Não, a última coisa que Satanás quer que você pense é na morte. Porque quanto mais você não pensar na morte, mais descuidadoso você vai viver. Quanto mais você não pensar na morte, mais você vai atrasar a reforma no seu coração, a mudança. Então, Satanás faz com que os homens pensem que são eternos nessa vida. Pensam que eles vão viver para sempre. Não, eu creio que algumas pessoas que se prepararam para vir aqui hoje, ouvir a palavra, não estão preparados para encarar a eternidade ainda. A verdade é que é difícil encontrar uma pessoa que está, principalmente os jovens, né, que estão preparados para ouvir, para se dar de cara com a morte, irmãos.
Então, os tolos, eles se preparam para tudo, para ir para o culto, para ir para o trabalho, para tudo, mas nunca se preparam para a morte. Estão nem aí para pensar sobre essas coisas. Vê isso como um pensamento do inferno. Vê isso como um pensamento do inferno. Não. Um dos homens mais sábios fala, olha, pensa, porque é melhor o dia da morte do que o dia da vida, o dia que nascemos. Então, como é surpreendente que muitos de vocês que tiveram parentes, amigos, que morreram, alimentam a ideia de que vocês não serão próximos. Isso não vai acontecer comigo. Eu vou dar um jeito de escapar disso. Isso não vai acontecer comigo. Não. Como se você fosse mais esperto do que aquele seu amigo, aquele seu parente que morreu. Então pense em algo. Essa maldita insensatez que faz os homens, faz os vivos acharem que são mais espertos do que aqueles que morreram antes, que foram pegos de surpresa pela morte. Não, eles alimentam essa ideia ridícula, né, que vão aproveitar a vida sem Deus, para quando envelhecerem, poderem se converter, como se Deus dependesse da agenda deles. Olha, esse é o tipo de pensamento que todos que estão a caminho em direção do inferno têm. Todos que estão no inferno hoje pensando desse modo, que vão abandonar alguns pecados quando quiserem, quando envelhecerem vão reformar suas vidas. Não, a morte não espera por nada. A morte não respeita a sua agenda. A morte não está nem aí para aquilo que você traçou. Então, não se iluda, meu amigo. Pessoas mais espertas do que você pensando nisso, mas acabaram por estar no inferno. Você não é mais esperto do que ninguém que já morreu. Então, a pior forma das pessoas desperdiçarem a sua vida é tentar aproveitar essa vida com coisas que não glorificam a Deus. Isso é desperdiçar a vida. Mas os homens acham que isso é aproveitar a vida. E quando eles falam, vão aproveitar a vida, nunca incluem Deus nisso. Nunca. Então, é uma ideia estúpida pensar que Deus vai esperar você quando você quiser se entregar a Ele. Não, meu amigo, a vida não é assim. A vida não funciona assim. A vida vai bater em você e vai te levar para o outro lado do que você não quer ir. Então, aqueles que haviam sua conversão hoje, é como se eles estivessem a gritar para o rosto de Deus: nós queremos que o Senhor nos lance no inferno amanhã. Por isso não queremos crer em Ti hoje. Por que devo pensar na morte, então? O que o sábio Salomão nos diz que devemos pensar nela? Pensar na morte é opcional. Mas a morte em si não é opcional. Ela vai vir para você, quer você pense nela ou não. O fato de você evitar pensamentos sobre a morte não quer dizer que você vai conseguir evitar a morte em si. Você pode conseguir adiar a sua chegada, mas jamais vai evitar isso na sua vida. Jamais. Então, ainda que queremos ignorar a morte, ela em si, ela nunca vai deixar de existir. Ela é real, ela é inevitável. Nós precisamos ter coragem de não tentar fugir dela, mas encará-la. Agir dessa forma, você vai descobrir que você vai passar a valorizar mais cada momento da sua vida, cada segundo, cada dia. O salmista, no Salmos 39, no verso 4, diz assim, Salmos 39, verso 4: faz-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Eis que mediste meus dias a palmo. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é nada. Na verdade, todo homem anda qual uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontando riqueza, e não sabe quem as levará. Então o salmista diz: olha, a minha vida é como nada. É tudo vaidade, é nada. É breve, é curta. Então, algumas pessoas que me ouvem hoje, que estejam próximas aqui, em algum lado dessa praça, né, chorariam se soubessem que tinham apenas um mês para viver. Se o médico falasse assim: olha, você tem apenas um mês para viver, você viveria preocupado, você viveria de uma forma, uma vida reta. Mas só que é bem provável que você tenha menos de um mês. Isso não perturba o teu coração. Eu creio que existem pessoas aqui que têm menos de um mês. Então, as pessoas, por acharem que eles estão muito distantes da morte, eles vivem as vidas mundanas, que se eles falassem que morreriam
daqui a uma semana, eles reformariam a sua vida, viveriam como anjos. Mas por pensarem que a morte está distante deles, vêm como demônios em oculto. Sua vida tem um prazo, e esse prazo está esgotando cada vez mais. Em breve, todos nós seremos reunidos para prestar conta com o que fizemos com nossos talentos, com o corpo que Deus nos deu, com tudo. Então, aqueles que não vivem cada dia de suas vidas como se fosse o último dia, têm vivido de forma errada, têm vivido mal a vida. Então, o que deve ocupar os nossos pensamentos é isso, a morte. Nós estamos bem próximos da eternidade, meus irmãos. A nossa vida, ela é como, o salmista diz, ela é como um sopro. Ela passa rápido, ela é como uma nuvem que existe hoje no céu e amanhã ninguém mais se lembra, ninguém mais liga. Não há... a vida é breve, é rápida, é frágil, é como a teia de uma aranha, é como o voo de um pássaro, é rápido, é breve, é frágil, é tudo isso. Você que às vezes tem um monte de planos para o futuro, é bem provável que nada disso vai se cumprir. Isso não é um pensamento negativo, não. Não tem nada negativo pensar dessa forma. Isso te ensina a viver o hoje para Deus, a reformar a sua vida, a notar que a sua vida está na mão de Deus. Então, aqueles que pensam que o fato de não haver sinais visíveis da morte, isso não quer dizer que os descrentes, que as pessoas não estão em perigo. O fato de você ter uma boa saúde hoje, não quer dizer que está tudo bem, que você vai morrer quando envelhecer, não. Você que é um pecador presunçoso, que acha que vai se converter quando você quiser, você que acha que tudo depende de você, e que Deus tem a obrigação de te guardar. Até você se gaba e fala, Deus já me guardou de tanta coisa. Então, meus irmãos, o salmista no Salmo 73, versículo 18, diz assim: certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem em dissolação, e quase num momento ficam totalmente consumidos de terror. Então o salmista está dizendo assim, olha, para esses pecadores presunçosos, que acham que vão se converter quando quiserem, o próprio Deus eles coloca em andar em caminhos escorregadios para caírem em destruição do inferno. Não é o diabo, é o próprio Deus. Eles adiam a conversão, eles pensam que tem uma vida toda, que Deus depende deles. E o Jonathan Edwards, ele vai dizer o seguinte: as flechas da morte voam invisíveis ao meio-dia, a vista mais acurada não podes ver. Deus tem tão diferentes e insondáveis meios de tirar os ímpios do mundo e mandá-los ao inferno, que não há nada que faça crer que necessita de um milagre, ou que precise sair do curso ordinário da sua providência para destruir o ímpio no momento em que bem desejar. A clara evidência de que a própria sabedoria dos homens não os livra da morte, pois, se assim fosse, haveria uma diferença entre a morte do homem sábio e do homem tolo. Então, o sábio Salomão diz assim: como morre o sábio, assim morre o tolo. Do mesmo modo que morre o sábio, morre o tolo. Que fique bem claro, meus amigos, que a morte, ainda que seja algo mal ao nosso pensar, ela pertence ao bom Deus. Ela está na mão de Deus. Então, que fique claro que a morte é um veículo que Deus usa para levar os homens tanto para o céu como para o inferno. A morte pertence a Deus, é o veículo de Deus. Então, esse veículo de Deus, que Deus usa para levar as pessoas para outro lado do universo, para outra realidade, ele aparece às vezes como uma doença, aparece como um acidente, aparece como um assalto, aparece como uma bala, como um infarto. Tudo isso são apenas meios que Deus usa para alcançar os seus fins, para levar os homens para a eternidade. São meios que pertencem ao bom Deus. Lutero dizia o seguinte: quando vejo que um homem bom e piedoso morre, eu fico atemorizado e passo a desconfiar que Deus odeia o mundo, está levando iretos e justos a fim de destruir e punir aqueles que vivem no pecado. Então Lutero dizia, olha, esse transporte que Deus usa para levar os homens para o céu é um modo de assustar Lutero. Quando o homem justo morria, Lutero ficava assustado. Para ver, eu vejo que Deus vai punir a terra. Então, meus irmãos, Satanás, ele é um arqueiro habilidoso, mas o arco da sua flecha é o arco da morte. Só vai em direção
que Deus ordenar. Quero que vocês pensem algo, irmãos. Satanás, ele é um arqueiro habilidoso. Porque eu sinto que alguns de vocês que me ouvem aqui hoje estão mais próximos da morte do que imaginam. Eu sinto que em breve choraremos porque dentro de algum tempo já não estarão vivos. Eu sinto que em breve, meus irmãos, alguns de vocês já não estarão aqui. Eu sinto que é como se em breve, meus irmãos, alguns estarão mortos. Então, é como se eu sentisse, irmãos, que eu tenho saudade de minha maninha. é como se eu sentisse, irmãos, que vocês estão mais próximos da morte do que das vossas próprias casas. Todos nós estamos próximos da eternidade, todos nós. Então, eu fico me perguntando como é que algumas pessoas conseguem viver tão despreocupados, como é que algumas pessoas conseguem ir com tanta tranquilidade para lugares com diversões, como se nada estivesse acontecendo, sendo que a alma de muitos dos que ouvem a palavra nessa praça estão a caminhar em direção do inferno. Muitos estão aqui em pé hoje, mas estão a caminhar em direção do inferno. Então, pense em algo, ainda que você não veja, ainda que você não sinta, você está mais próximo do céu ou do inferno do que você imagina. Todos nós estamos próximos disso. Então, meus irmãos, aí de vocês que vivem tão despreocupados, como se Deus estivesse morto, em breve verão que estamos mais vivos, ou melhor, em breve veremos que Deus está mais vivo do que nós podemos imaginar. Eu quero que vocês esqueçam tudo, foquem em mim. Então, olha, irmãos, eu confesso para vocês algo, meus irmãos, Não sou irmão de ninguém, não. que eu confesso que eu não vejo a hora de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Prazer, meu nome é Samuel. E às vezes ando tão ansioso com isso. Não vejo a hora de tocar Ô Zé, em Cristo as mãos que foram furadas no madeiro, tocar naquelas mãos, olhar nos olhos de Jesus Cristo. Não vejo a hora de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Sei que algumas pessoas que ouvem essa palavra não estarão lá, mas eu sei que quando eu preparava essa mensagem, irmãos, eu pensei na morte. uma pedra, mãe. Aí você senhor. Desce agora. Meu nome é Samuel. Amém. Então, meus queridos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu confesso para vocês que eu fiquei pensando que em breve, mas muito em breve, nós veremos o Senhor Jesus Cristo. As mãos que foram cravadas no madeiro, nós veremos essas mãos. Nós olharemos para as mãos de Cristo, olharemos para os olhos do nosso Senhor. E vocês viram o que aconteceu aqui hoje, o que aconteceu aqui agora. Isso é algo que, quando nós comparecemos diante do tribunal de Jesus Cristo, esses homens não terão nada para se justificar, nada, nada. A morte é mais real do que nós podemos imaginar. Ela é breve, ela é rápida. E eu terei muitos motivos para dizer ao meu Senhor. Eu direi, Senhor Jesus Cristo, não foi por falta de convites, não foi por falta de convite para dizer para as pessoas a te amarem mais. Olha, muito em breve, meus irmãos, mas muito em breve nós iremos comparecer diante do Mestre. Mas muito em breve, mais breve do que vocês podem imaginar. Olharei para Cristo e eu direi para o Senhor, Senhor, eu fiz de tudo. Eu preguei todo o conselho de Deus. Convidei as pessoas para te amarem. Falei para abandonar os seus pecados. Mas, Senhor, muitos dos que me ouviam naquela praça não fizeram nada. Eu direi para o meu Senhor que a dureza do coração dos homens que ouviram a palavra foi mais forte e mais dura do que todos os convites, do que tudo que eu fazia para lhes chamar para virem para ti. Então, tudo isso, quando nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, será usado contra os homens. Aí daqueles que têm vivido mais para os seus sonhos do que para o Mestre. Aí daqueles que têm vivido de uma forma tão despreocupada, como se nunca irão encontrar-se com Cristo para serem julgados
pelo que fizeram por meio do corpo. Sei que algumas pessoas que me ouvem hoje estão despreocupadas com essa mensagem, e outras dizem que se calhar eu estou a ser extremista. Não, a morte chega em breve. Daqui a algum tempo nós estaremos a chorar, porque alguns de vocês não estarão mais presentes nessas reuniões. Daqui a algum tempo nós estaremos a lamentar. É bem provável que alguns nem chegam nem no Natal, nem no Ano Novo, vivos. A morte em si, ela não é assustadora, irmãos. O que vem depois da morte é que é assustador. O desespero, a agonia do homem de não saber o que vem depois da morte, isso perturba o coração de qualquer um. A pergunta não é se você vai morrer ou não, porque isso você vai morrer, mas de onde você vai passar a eternidade. Isso é preocupante. Você não morreu ontem, porque a graça te trouxe aqui hoje para você ouvir, para se arrepender. Foi a graça. Não há nenhuma garantia que Deus dará outra oportunidade para você, não há. Ou porque Deus daria uma oportunidade para você amanhã, sendo que Ele convida para você vir para Ele hoje, e você rejeita o convite para se arrepender, para se entregar para Jesus Cristo. Então as pessoas perguntam, se todos iremos morrer, qual é a vantagem de viver para Cristo? Então, quando eu falo de morte, a primeira coisa que as pessoas pensam é que elas vão deixar de existir, todos os problemas delas vão acabar, Não é isso que a Bíblia diz. Não. Quando eu falo de morte, eu estou me referindo que, não estou me referindo na inexistência, como as pessoas pensam, a morte dará um fim no sofrimento de todos que viveram para Cristo, mas a morte dará um sofrimento muito maior do que todos que viveram sem Cristo aqui têm vivido. Depois da morte, os escritores hebreus dizem assim, Hebreus 9, 27, aos homens está destinado a viver uma única vez. Depois disso, sede-se a morte. Os homens alimentam a ideia de que eles darão fim a todos os seus sofrimentos quando eles morrerem, mas isso é mentira. Depois da morte, o homem tem que prestar contas com Deus. O apóstolo Paulo diz que é necessário que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para ser julgado de acordo com aquilo que fizemos. O ímpio pode morrer pode morrer do mesmo modo em que uma pessoa justa morre, mas todavia eles virão para lugares diferentes. O ímpio pode morrer, o descrente pode morrer como um anjo, mas eles passarão a eternidade toda no inferno com os demônios. O inferno, o descrente, a pessoa que não tem fé em Jesus Cristo ainda, pode morrer nos melhores hospitais, nas melhores clínicas, mas isso não lhe livra em nada dos tormentos do inferno, em nada. Se alguém morreu sem Cristo, não importa no lugar onde morreu mal. Nós alimentamos essa ideia falsa de que quando alguém morre, e por mais que tenha vivido uma vida pecaminosa, vai no céu, vai descansar. Não. Satanás quer que você pense desse modo, para viver no pecado. Não é isso que acontece, meus irmãos. Diferente do ímpio, para o cristão, a morte é um sono, onde ele fecha os olhos aqui na terra e abre no céu. O seu corpo descansa, mas a sua alma fica com Cristo na eternidade, no paraíso. Aquele que crê em mim, Jesus disse, ainda que estiver morto, viverá. Então, quero que vocês pensem algo. Quando se refere à morte do cristão, você vai encontrar isso registrado em 1 Coríntios 5, 51, porque estaremos ausentes no corpo, mas presentes no espírito, com o Senhor, com a nossa alma. Em Atos, no capítulo número 7, no versículo 59, quando apedrejaram Estevão, no meio daquele tumulto, acusaram ele de herege, inventaram um monte de coisas, ele morreu apedrejado, mas o evangelista Lucas declara que ele dormiu, a se referir na sua morte, porque foi algo tão tranquilo, tão prazeroso, que o apóstolo Paulo trata isso como se fosse um sono, tão tranquilo que é para o cristão, porque ele sabe aquilo que ele espera depois da morte, o Senhor Jesus Cristo. Então, o homem que crê em Jesus Cristo verdadeiramente, que crê nas suas promessas, pode usar as palavras de Paulo, dizer, para mim, o viver é lucro, o morrer é Cristo. Pode usar as palavras de Salomão também, né? Que diz o seguinte, olha, Eclesiastes 7:1, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Mas por que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 12, diz assim, porque agora vemos como por espelho,
em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos plenamente. Está falando de Cristo. Está falando, olha, conhecemos Cristo apenas do ouvir falar, mas quando a morte chegar em nós, não apenas ouviremos falar, mas veremos Ele. Em Apocalipse, diz o seguinte, Apocalipse 22:4, nós veremos Cristo face a face. Isso só será possível quando a morte bater a porta dos nossos corações. Por exemplo, em Apocalipse 21:4, diz que depois da morte, quando nós formos recebidos no céu, o próprio Deus vai enxugar nossas lágrimas. Ele vai enxugar as lágrimas de todos aqueles que foram ofendidos, humilhados, todos aqueles que viveram para Ele nessa terra. Em Filipenses, é como se, irmãos, a morte trouxesse mais benefício para a vida do cristão do que prejuízo. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 13, 23, assim: mas de ambos os lados, estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque sei que isto é muito melhor. O apóstolo Paulo está falando da morte dele, aquilo que os homens mais temem, mais traz pavor nos homens. O apóstolo Paulo está falando, olha, eu tenho um desejo disso, porque será melhor estar com Cristo. Mas por causa do Evangelho, eu tenho que ficar aqui, anunciar Cristo para vocês. Isso que o apóstolo Paulo diz. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 6, diz assim: por isso, estamos sempre de bom ânimo. Ele se referindo à morte. Por isso que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor Jesus Cristo. Então, toda vez que a morte toda vez que o apóstolo Paulo se refere à morte, ele não mostra como se fosse algo negativo para ele, porque ele morreu para o mundo e para os seus pecados. Sabe que ele vai encontrar mais paz em Cristo no céu do que tudo que ele tem experimentado aqui nessa terra. Tudo. Então, morrer bem, meus irmãos, morrer bem é morrer com Cristo. Ninguém que morre sem Cristo morre bem. Ninguém. Agostinho dizia o seguinte: não pode morrer bem quem vive mal. Quando eu falo em viver mal, eu não me refiro em assaltar, fazer um monte de coisa. Eu me refiro em viver para Jesus Cristo. Toda pessoa que não vive para Jesus Cristo vive mal. Toda pessoa que não tem Cristo como seu Senhor vive mal. Por isso morrerá mal, morrerá em tormento. Por isso que os homens temem ouvir sobre a morte. Porque toda pessoa que vive mal, a própria consciência testemunha de que depois da morte virá o juízo. Havia um pastor, irmãos, ele era um pastor luterano. Antes da sua execução, por causa do Evangelho, ele escreveu uma carta para seus pais. Antes da sua execução, no campo de concentração, ele escreveu uma carta para seus pais. Ele dizia o seguinte, uma noite antes da sua morte: Pai, quando essa carta chegar às suas mãos, eu já não devo estar entre os vivos. A única coisa que tem ocupado meus pensamentos constantemente, por muitos meses, agora está presente, prestes a acontecer, a execução. Se vocês me perguntarem em que estado estou, eu só posso responder: estou em primeiro lugar, em um clima alegre, em segundo lugar, preenchido com uma grande expectativa. Eu penso no texto que diz: Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E eu sei que Ele fará isso comigo ainda hoje. Que consolo e que força maravilhosa emana de Cristo. Estou espantado. Em Cristo eu pus minha fé e justamente hoje, no dia da minha execução, eu tenho nele mais firmeza do que tive antes. Pai, mãe, procure as seguintes passagens: 1 Coríntios 15 e Romanos 14, verso 8. Olhem em qualquer lugar que vocês quiserem na Bíblia. E em todos os lugares eu encontro júbilo sobre a graça que nos faz filhos de Deus. O que realmente pode acontecer a um filho de Deus? E que na verdade deveria ter medo hoje. Tudo que agora tenho feito e lutado por realizar, no fundo foi direcionado para esse objetivo. Cujas barreiras eu vou ultrapassar hoje. Nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Para mim, Pai, agora o que creio se tornará visão. A minha esperança se tornará possessão. Eu vou compartilhar para sempre daquele que eu amo. Eu não deveria, então, ser preenchido com uma extensa expectativa e antecipação quando está tão perto as coisas que até esse momento me foi permitido pregar como pastor. Não haverá mais segredos, nem quebra-cabeça difícil. Hoje é o grande dia. Desde o início coloquei tudo nas mãos.
onde exige este fim em mim para glorificá-lo. Bem, a vontade seja feita. E assim eu me despeço até que nos encontramos novamente acima na presença do Pai das Luzes, de seu alegre filho Herman. Vocês podem ver como é que esse pastor encarou a morte. A minha era visão, aquilo que para mim era crença, agora se tornará visão. Tudo aquilo que tenho pregado, agora verei. Não haverá mais coisas difíceis para mim. Eu verei Cristo como Ele é. Ele encara a morte como se estivesse para ir para um shopping, para uma festa, para um lugar de alegria. Isso ele escreveu um dia antes da sua execução, um dia antes da sua morte. Ele encara a morte como se fosse sua amiga, não sua inimiga. Por causa de quê? Por causa de Cristo. O John Flavel, o puritano, ele diz o seguinte: as Escrituras nos ensinam a melhor maneira de viver, a maneira mais nobre de sofrer, a mais confortável de morrer. Não, há um consolo, a morte não atormenta ninguém que tem Cristo em sua vida, ninguém. Porque aquelas doces promessas que Cristo fez são poderosas para trazer um conforto no coração do crente no dia da morte. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, diz: porque Ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. Então, pensa nessa promessa. Ele disse, não te deixarei na vida, na morte, na saúde, na riqueza. Ele diz, jamais te deixarei. Então, Lutero, irmão, ele dizia o seguinte: a morte pode mostrar seus dentes para nós, mas ela não pode nos devorar. Se você perceber, a morte pode mostrar os seus dentes ferozes para nós, mas ela não pode nos devorar. Por que ele disse isso? Em João, no capítulo número 8, no versículo 51, diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Nunca, se alguém guardar a minha palavra. João 3, 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a lei de Deus permanece para ele para sempre. Olha essas promessas. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, há um monte de promessas nas Escrituras que é necessário que a gente morra para tomarmos posse dela. É necessário que a gente morra. Então, a morte, meus irmãos, ela é o maior medidor da fé do ser humano. O que mede a fé do ser humano, se é verdadeiro ou falso ou não, é a morte. Porque é na morte que nós vamos ver se você realmente crê em Jesus Cristo ou não. Porque Jesus Cristo diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele nos deu vida eterna. A vida com Cristo não é apenas longa, é eterna, é para sempre. Ainda que o nosso corpo descanse nessa terra, nossa alma comparece diante dele para prestar culto, para lhe adorar, para lhe exaltar. O apóstolo Paulo, sabendo dessas todas verdades, ele zomba da morte. Ele zomba. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 51. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Você vai ver, o apóstolo Paulo está a zombar daquilo que causa mais pavor na vida do homem. Aquilo que causa pavor. O apóstolo Paulo está a zombar. Onde você está, ó morte? Onde você está? Um homem que zomba da morte vai temer o quê? Como é que você pode ameaçar um homem que você não tem mais medo da morte? Não tem como ameaçar um homem assim. Você vai ameaçar com o quê? Se aquilo que os homens mais temem, ele está a zombar. Literalmente está zombando. Onde está você, morte? Onde você está? A morte pode bater a porta do nosso coração, mas ela não vai encontrar mais Paulo, vai encontrar Cristo. Ele diz, Cristo vive em mim. Assim como Cristo é eterno, Ele nos deu vida eterna. É possível encontrar essa vida. Então, em Jesus, nós vamos encontrar essa paz, esse descanso, vamos encontrar tudo. O puritano Christopher Love, antes da sua execução, acusaram ele de que ele estava a levantar algumas acusações, coisas falsas contra o governo. Então, uma noite antes da sua execução, ele escreveu uma carta para sua esposa também. Ele diz assim, disse para sua esposa, ameaçaram ele que podiam cortar a cabeça dele por causa das acusações que fizeram. Ele disse assim que minha cabeça for cortada e separada do corpo, ele será unido a Cristo, o meu cabeça no céu. Estou convicto que amanhã subirei ao lugar de execução
para ser eternamente martirizado para o meu Redentor. Tenho tanta alegria quando aqui tive, quando fui à igreja de Gilles, para me casar com vocês. Vocês conseguem entender isso? Um homem que vai morrer amanhã, ele fala para sua esposa, olha, eu vou morrer amanhã, mas hoje estou cheio de tanta alegria. A minha alegria é tanta como se fosse a mesma alegria que eu senti no dia em que a gente se casou. É porque ele sabe que ele vai encontrar Cristo. Ele disse, assim que a minha cabeça for cortada na terra, ela olhará para os olhos de Cristo. Ele verá Cristo, que é o meu cabeça. Não há nenhum, aqueles que creem em Jesus Cristo, nada lhes apavora. Hoje, essas promessas da vida eterna podem ser para você também, se você crê em Jesus Cristo. A vida eterna você não ganha quando chegar no céu, não. É aqui que você ganha. É aqui que Deus dá para você, por meio da fé em Jesus Cristo. E a vida eterna é essa, que creiam a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Porque Jesus, antes de partir para o céu, ele diz assim, e quando eu for, eu vou vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. João 14, 13. Saber que Cristo está no céu e guardou um lugar para nós. Isso são palavras que só trazem conforto no coração de alguém que abandonou o pecado. Essas palavras podem ser uma almofada para você no leito da morte, trazer paz, segurança. Saber que existe um céu e um Criador que está de braços abertos para receber você, se você depositar fé nele hoje. Não amanhã, não depois, mas hoje. Olha, aqueles que morrem com Cristo, eu falo que morrem felizes. Morrem totalmente felizes. Porque aqueles que já leram o livro do Peregrino, no Peregrino tem o Senhor Firmeza. O Senhor Firmeza diz assim, agora me vejo no final da minha viagem. Meus dias penosos terminaram. Agora verei aquela cabeça que foi coroada com espinhos. E aquele rosto que foi cuspido por minha causa. Então, olha, no final da morte dele, eu falo, estou feliz, porque verei aquele rosto que foi cuspido, aquela mão que foi crucificada. Eu verei ele, eu verei. Ninguém mais vai me contar, eu verei com meus olhos. Samuel Rutherford, antes da sua morte, ele diz assim, eu estarei radiante, eu verei como ele é, eu verei a reinar, meus olhos, meus olhos, os próprios meus olhos, verão meu Jesus, não os olhos de outros, mas os meus olhos verão. Não, tudo isso são palavras de pessoas que estiveram no leito da morte e que não tiveram nenhum pavor, nenhum medo, nada, porque eles sabiam em quem tem crido. Eles sabiam que aquele que eles depositaram fé é poderoso para lhes guardar tanto aqui como para lhes receber no céu para toda a eternidade. Eu já contei para vocês a história daqueles dois puritanos, né? Aqueles dois jovens, aqueles gêmeos, que quando um dos gêmeos morreu, o outro, o mais velho, chorou muito de pavor, mas ele ficou apavorado, chorava muito. Eles eram dois pastores e as pessoas perguntavam, por que você chora tanto assim, se você sabia que ele vai estar com Cristo? Ele diz, eu choro porque mais uma vez eu me senti desonrado. Meu irmão mais novo foi o primeiro a conhecer Jesus Cristo aqui na terra e foi o primeiro a encontrar-se com ele no céu. Você fala, como se a pessoa fala, você está chorando de pavor? Não é de pavor, não, é porque como é que pode, eu sendo primogênito, ele vai ter mais privilégio de encontrar Cristo do que eu, mais rápido. Não, isso traz paz no nosso coração. Morrer com Cristo, não há ter medo. Você vai ter medo do quê? Se aquele que você serviu na terra é o mesmo que está de braços abertos para te receber no céu. A fé em Jesus tira o medo da morte do nosso coração. A Bíblia diz, aquele que ama não teme. A Bíblia diz o seguinte sobre o temor. O verdadeiro amor a Jesus Cristo lança fora o medo. Muito pelo contrário, o coração cria expectativas. O coração fica ansioso para encontrar-se com Jesus Cristo. Todo cristão que tem Cristo aqui nessa terra tem prazer em se encontrar com Ele. Não vê a morte como algo pavoroso, não. Ele vê a morte como um transporte para lhe levar ao seu mestre. Assim conforme a noiva, quando vai se casar, o seu pai lhe leva para entregar para o noivo, a morte faz isso conosco. Ela nos leva para se encontrar com o nosso noivo, que é Cristo no céu. Isso produz em nosso coração, meus irmãos, alegria, paz. Então, e Salomão diz assim, olha, e isso é de Bax antes de morrer. No leito da sua morte, ele diz assim, olha, eu sinto dor, mas eu sinto paz. Um homem presta a morrer, mas eu sinto que estou com dor, mas eu estou com paz, porque eu sei em quem encontrarei. Então, o sábio Salomão ainda, ele diz assim, olha,
Pelo que julguei, mais felizes os que já morreram, porque os que vivem, dos que vivem ainda. Então, Salomão está falando, olha, eu julguei que são mais felizes os que já morreram, dos que os que vivem. Você vai ler uma palavra como essa, você não vai ver sentido. Mas a fé verdadeira entende isso, porque são felizes os que morreram com Cristo, porque estão a contemplar sobre Cristo. Eu vos falo de Cristo, mas aqueles que morreram em Cristo não apenas ouvem sobre Cristo, mas veem Ele com seus olhos, tocam nele, ouvem a voz do Senhor. Isso é tudo positivo, irmãos. Tudo positivo para aqueles que estão em Cristo. Então, o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, no capítulo 4, do versículo 6 da segunda carta aos Timóteo, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Então, meus queridos, preparem-se para encontrar-se com o grande mestre. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu estou convicto, a coroa me está à minha espera no céu. Terminei a carreira, terminei tudo, fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Não tem como morrer desesperado vivendo por o príncipe da paz. Não tem como estar desesperado, não tem nada. Se você tem medo da morte, é porque não há fé em Jesus no seu coração. Hoje, não amanhã, não depois. Não espere chegar em casa hoje. Eu convido você a orar a Jesus Cristo, a confessar os teus pecados, a pedir fé em Jesus Cristo, para que te dê certeza da tua salvação, para que te dê vida eterna. A vida eterna é aqui que você recebe. E hoje você pode receber essa vida aqui, por meio da fé em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amanhã pode ser o dia do seu arrependimento, como diz Thomas Watson. Então, amanhã pode ser o dia da sua morte. Que hoje seja o dia do teu arrependimento. Amém? Vou falar para você, meus irmãos. Foi difícil hoje pregar aqui, né? Barulho daqui. Mas a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Ela é poderosa. Ela está acima de tudo. Satanás sempre se levanta para impedir a palavra ser proclamada, irmãos. Eu falei aos vossos ouvidos, mas o Espírito falou aos vossos corações. Ela tem poder. Amém? Eu convido você a fechar os teus olhos e